Olá, meus queridos, mais uma vez juntos aqui no nosso bate-papo para falar sobre o essencial da Bíblia. Eu estou procurando, através desse curso, colocar para você o suprassumo de tudo aquilo que a Bíblia apresenta. Agora, é lógico que isso aqui será apenas um norte para você se aprofundar ainda mais no conhecimento da Bíblia Sagrada. E você sabe, aqui no aplicativo da Bíblia Comentada, você tem uma verdadeira biblioteca de assuntos relacionados à Escritura Sagrada, porque o nosso objetivo aqui é que você, cada dia, se torne mais familiarizado com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus e com toda a informação que ela contém. Mais do que isso, que além de um assentimento intelectual, esta mensagem possa ser uma transformação na sua vida. É por isso que nós sempre começamos o nosso estudo com uma palavra de oração e eu fico muito feliz pelo privilégio que eu tenho agora de erguer a minha fronte a Deus e orar junto com você. Vamos falar com o Altíssimo? Querido Senhor, amado Pai, obrigado por Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo privilégio que nós temos de compartilhar a Tua mensagem com o nosso semelhante. Que esta revelação, a Bíblia Sagrada, possa entrar em nosso coração, possa revolucionar a nossa vida e que possamos nos entregar a Ti a cada instante, a cada minuto do nosso viver, até que estejamos contigo para todo sempre no reino celestial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muitas vezes as pessoas perguntam, de onde vem a maldade? Por que há tanta coisa ruim no mundo? Há muitas pessoas até que são céticas, ateias ou agnósticas que dizem assim, há uma prova marcante que Deus não existe é o seguinte, se Deus existe, de onde vem tanta maldade? Mas você já experimentou fazer a pergunta ao revés? Se Deus não existe, de onde vem tanta bondade? Essa bondade não é fruto apenas da humanidade. Você pode notar que se por um lado temos a noção do mal, também temos a noção do bem. Se por um lado você tem um homem como Adolf Hitler, como Napoleão Bonaparte, como Mao Tse-tung, por outro lado você tem Mahatma Gandhi, você tem Madre Teresa de Calcutá, você tem Irmã Dulce, você tem pessoas que fazem o bem, que fazem a caridade. Então, por que nós vamos apenas de toda a floresta olhar apenas para as árvores que estão podres? Algo a se pensar. Falando dos problemas do mundo em uma forma de parábola, Jesus contou certa vez uma história de um homem, aliás, algo comum no seu tempo. Jesus vivia numa sociedade majoritariamente agrícola. E ele contou de um homem que tinha ali a sua plantação, e você sabe que assim como no meio da plantação às vezes saem espinhos, cardos, abrolhos ou até um mato que pode danificar a colheita, na época de Jesus você tinha o joio. O joio, aliás, é visto até hoje em Israel. É um tipo de semente, ela é mato, o joio é mato. É como a tiririca, sabe? Ela cresce, mas ela é oca e ela se parece muito com o trigo, daí a confusão. E Jesus contou de um homem que tinha uma plantação, isso está em Mateus capítulo 13, versos 24 até o verso 30, e ele fala que esse homem plantou ali toda a sua seara, todo o seu trigo, mas no outro dia os empregados viram que quando a semente começou a brotar, havia muito joio no meio daquela plantação. E eles fazem a pergunta para o senhor da lavoura. Verso 27, os servos do senhor do campo dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, o senhor não plantou apenas semente em seu campo? Então de onde vem o joio? A resposta, um inimigo fez isto. Esta resposta de Jesus ela é emblemática porque ela aponta para a própria história da humanidade e uma parte, um capítulo da história da redenção. Deus plantou apenas a semente do bem. Como eu já falei noutra situação, o mal não é uma contingência necessária para a existência do bem. Algumas pessoas que têm uma ideia meio de yin e yang, sabe aquele símbolo que tem o preto e o branco, ou seja, a luz e as trevas, tudo misturado ali, e que esses dois elementos, ainda que não entrem em confluência, um é necessário para a existência do outro. Essa não é a existência bíblica, essa não é a defesa bíblica. O que a Bíblia ensina é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas o mal surgiu no universo. Um inimigo
trouxe o mal à existência. E como foi isso? Para começo de conversa, eu quero colocar duas coisas para você. Como eu disse, esse argumento já foi dado em outra situação. Algumas pessoas podem falar assim, como um professor desafiando os alunos em sala de aula. Deus criou tudo? Sim, Deus criou tudo. O mal existe? Existe. Então Deus criou o mal. Opa, calma, disse um aluno. O mal existe até certo ponto, porque, por exemplo, em química, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. As trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. Então, o mal, per si, na verdade, é a ausência do bem que cria a sensação do mal. Então, esse argumento que eu já dei, você precisa tê-lo novamente aí bem claro na sua mente. Um segundo elemento de raciocínio que você precisa ter para entender essa problemática da origem do mal seria o seguinte. De acordo com a metafísica, uma das matérias mais complicadas em filosofia, quando eu fiz a faculdade de filosofia, mas eu prometo que vou tornar aqui bem claro para você entender, bem mastigado, a metafísica coloca muito a doutrina do ser. As coisas são, mas o que significa ser? E a metafísica estuda bem o ser. Então fala, por exemplo, do acidente, da essência do ser, o que é a substância, o que é acidente, são muitos termos técnicos. E dentro do campo da existência, a metafísica trabalha com dois tipos de existência. Aquela existência em potência e a existência em ato. O que significa isso, Rodrigo? Eu vou explicar para você. Algo que existe em potência, ele ainda não é real. Ele não faz parte da história. Ele é apenas uma possibilidade. Por exemplo, eu não tenho netos. Mas como eu sou fértil e a minha esposa é fértil, e nós podemos ter filhos, e os nossos filhos podem ter filhos, os meus netos hoje existem em potência, tá certo? Desculpa, quase caiu minha Bíblia aqui. Eles existem em potência. Não tem como você fazer uma oração pelos meus netos. Como eu falei, teve quase um acidente que a Bíblia caiu aqui. Não tem como haver agora um acidente com os meus netos. Não tem agora nem como registrar a certidão de nascimento dos meus netos ou dar um CPF para eles. Não tem como processar os meus netos, porque eles não são uma realidade, eles são apenas uma potência. Ou seja, a partir do momento que eu existo, enquanto eu existir e for fértil e der filhos que igualmente existam e sejam férteis, a possibilidade de eu ter netos é uma realidade. Então os meus netos hoje existem como um potencial, como uma potência. Agora, pode ser que eu nunca tenha filhos e os meus filhos também nunca tenham filhos e pode ser que os meus netos nunca venham a existir. Eles são apenas uma potência. Agora, se algum dia os meus netos nascerem, eles deixam de ser uma potência e se tornam agora um ato de existência. Percebeu? Um ato. Eu vou dar mais um exemplo para você. Antes de Leonardo da Vinci começar a pintar, a Mona Lisa era apenas uma potência. Ele tinha a capacidade de fazer aquele ato. A Mona Lisa não existia ainda. Ela não podia ser assegurada, nem roubada, nem destruída, porque ela não existia. Era apenas uma potência. Mas o dia que Leonardo da Vinci pintou aquele quadro que hoje está no Museu do Louvre, aí a Mona Lisa, ou Gioconda, que é o outro nome da pintura, passou de potência a ato. Agora ela existe. Quando Deus criou seus filhos livres, podendo escolher se queriam ou não atender a Deus, o mal, enquanto potência, passou a existir. Não como realidade, tá certo? Porque se eles podiam optar entre Deus e não Deus, então havia a possibilidade do mal, mas ele não era um ato. Agora, um ser no universo, um anjo rebelde, tornou esta possibilidade num ato. É esse que as pessoas às vezes chamam de diabo, satanás, dito cujo, carcará, sanguinolento, Lucifer, esses vários apelidos e nomes que ele teve aí. Nós não sabemos qual era o seu nome original. O nome Lúcifer, que muitas pessoas usam, é apenas um erro de tradução de São Jerônimo, de uma passagem que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Aliás, ela está em Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 17. Eu vou ler essa passagem para vocês. Aqui diz o seguinte: você foi ungido como querubim guardião, por isso eu o designei.
Você estava no santo monte de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria, por isso e por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Agora, o curioso é que se você ler o contexto todo dessa passagem, você vai ver que aqui é um oráculo de Deus, contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade inimiga, aliás, um porto fenício inimigo dos hebreus, inimigo dos judeus, que ficava na região que hoje é o Líbano. Mas aí você pode perguntar, Rodrigo, mas aqui não está falando de Satanás, está falando do rei de Tiro. Preste atenção que em alguns versos antes, ele realmente está falando do rei de Tiro, mas ele coloca alguns elementos que não correspondem a um rei humano. Ele diz o seguinte, olha bem, verso 13. Vou ler um pouquinho antes. No verso 12, Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ora, o rei de Tiro não estava no jardim do Éden, no santuário de Deus. Ele não habitava o monte de Deus. Então, como resolver esse aparente paradoxo? É que na mentalidade bíblica antiga, os reis representavam o Deus que estava por detrás deles. Mesmo no mundo pagão, era assim. Tanto é que, por exemplo, no Egito, o faraó era o deus Horus encarnado. Tanto é que quando havia uma audiência com o faraó, a pessoa não podia olhar para o faraó porque estaria olhando para o Deus. Na época romana, para antecipar um pouquinho, o próprio imperador também era divinizado e costumava ser adorado depois que morria, embora na época de Domiciano ele quis trazer essa adoração enquanto ele ainda estava em vida. Então, como o rei representava a divindade que estava por detrás dele, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Deus mostrou que por detrás do rei de Tiro estava a divindade, o falso Deus que o estava comandando. E quem era esse falso Deus? Aquele mesmo anjo que caiu do céu. Por isso que o oráculo que condena o rei de Tiro condena também a Satanás e descreve a queda dele do céu. Ficou claro isso para você? Seria mais ou menos como alguém com um avião de controle remoto e com uma bomba sendo jogada ali, a pessoa está dirigindo o avião, os que estão ali só estão vendo o avião jogando a bomba, não estão vendo nenhum piloto nele, mas lá dentro da torre tem alguém comandando aquele avião. Então muitas vezes nós vemos na história um ditador, uma pessoa assassina, alguém que provocou um genocídio, mas por detrás dele existe esse elemento satânico, esse elemento diabólico. É claro que isso não vai tirar a responsabilidade individual daquele sujeito que aceitou ser usado pelo mal. O fato de existir um diabo por detrás de muitos Adolf Hitlers da história não tira dele a responsabilidade de ter se deixado levar pelo mal. Mas também mostra que além daquilo que nós vimos na história, existem agentes do conflito espiritual entre o bem e o mal que também estão em ação. Vamos ao texto de Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, diz o seguinte. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Eu tenho uma outra passagem significativa aqui. Olha o que esse ser celestial, angelical, dizia quando ele ficou orgulhoso. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, que é o inferno, você será levado para o mais fundo do abismo.
Os que olham para você admiram da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, que abalava os reinos? Novamente aqui nós estamos vendo uma profecia de Isaías misturando o rei da Babilônia com o demônio que estava por detrás dele. Agora, esse reino que começou no céu pode levar uma pergunta para nós. Rodrigo, Deus sabia que aquele anjo rebelde, aquele querubim, que de acordo com a Bíblia levou até a terça parte dos anjos consigo, porque no Apocalipse até quando faz de novo uma alusão a um reino humano, mas mesclando com a história de Satanás, fala do dragão. O dragão é um símbolo de Satanás na Bíblia, e diz que ele arrastava consigo a terça parte das estrelas do céu. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. O verso diz assim: Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Quando você vai a Apocalipse capítulo 13, ainda capítulo 12 ainda, a partir do verso 7, fala de novo desse dragão e o identifica como sendo o diabo. Diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então você vê que quando a Bíblia coloca o rei da Babilônia como sendo uma mescla de Satanás, o rei de Tiro como sendo uma mescla de Satanás, é porque ele engana essas pessoas, as faz serem seus servos e seus representantes na terra. Agora vem a pergunta: se Deus sabia de todo esse conflito, por que Deus criou aquele anjo mesmo assim? Imagine, se eu sei que essa pessoa vai provocar um acidente, vai matar milhões de pessoas, por que eu deixo que ela venha à existência? Por uma razão muito simples. Deus não duela com a sua vontade e com o seu caráter. Eu vou explicar isso para você. Lembra que eu falei no início do estudo de hoje que quando Deus criou seres livres, o livre-arbítrio fez com que o mal passasse a existir como potência, como possibilidade? Agora raciocine comigo. Se Deus fala que os seres que ele criou são livres, mas ele só deixasse vir à existência os seres que não iriam rebelar-se contra ele, então a liberdade e o livre-arbítrio seria apenas um engodo de Deus. Seria como se eu fizesse o seguinte: eu dou aula há muitos anos aqui no UNASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. Imagine que eu agora vire para os alunos e fale assim: vocês têm a liberdade de escolher se querem fazer a minha disciplina ou não, tá certo? E se não quiserem fazer, tudo bem. Só que eu prometo que eu vou levar para o reitor a decisão de vocês a respeito da minha pessoa como professor. Vocês escolhem. Se eu sou um bom professor, nota 10, coloquem 10 na folha e vocês estão dizendo que eu sou um professor tão bom que vocês querem fazer a minha disciplina. Se eu não sou um bom professor, se vocês não me querem como professor, coloquem nota 0 e estão dispensados da minha disciplina. E eu prometo que vou levar à reitoria as decisões de vocês. No primeiro momento, todos os alunos pensaram: nossa, ele é determinado, ele realmente tem uma autoconfiança muito grande, não é? Olha, ele vai levar para o diretor a nossa decisão. Alguns me dão 10, outros me dão nota 0. Só que mal sabem os alunos que depois que eu recolhi as notas, antes de chegar à sala da reitoria, eu separei as notas, a pilha de notas 10 das pilhas de nota 0. E aquelas de nota 0, eu simplesmente incinerei e levei para o reitor apenas a lista de nota 10. E chego para ele e falo: olha, senhor reitor, aqui estão todas as notas que os alunos me deram. E como o senhor pode ver, 100% deles querem que eu seja seu professor, deram nota 10 para mim. Só que eu estaria sendo hipócrita, eu estaria sendo desonesto, porque aqueles que me deram 0 nem chegaram à existência, ao conhecimento da reitoria. Se Deus, portanto, não criasse aquele anjo rebelde porque sabia do que ele iria fazer,
Deus estaria sendo desonesto, Deus estaria trabalhando com os números a seu bel prazer. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas ninguém saberia disso. Mas esse é o ponto. Deus saberia. E Deus não é aquele que é honesto apenas à luz do dia. Deus não duela com seu caráter. Mas você ainda pode perguntar, Rodrigo, só que a vinda desse anjo rebelde que causou todo esse mal, ele provocou também a queda de Adão e Eva. E em virtude disso, todos nós sofremos hoje a consequência do pecado. Há crianças sofrendo com leucemia, há inocentes sendo mortos. Em primeiro lugar, deixe-me dizer para você que nenhum ser humano é inocente, porque Paulo diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quando Deus falou lá para Adão e Eva no jardim do Éden, não comam do fruto proibido, que a serpente dará para vocês, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão, e Adão e Eva aceitaram comer do fruto, eles automaticamente condenaram toda a raça humana. Paulo diz, porque por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas para que este quinhão do pecado, essa consequência não fosse eterna, o Filho de Deus veio morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, quando alguém pergunta assim, por que Deus permitiu que o mal surgisse no universo? Eu pergunto, e quem pagou o maior preço? Foi Deus. Sabe por quê? Aquela cicatriz que você tem de uma cirurgia, de um acidente automobilístico, não durará para sempre. Se queira Deus, aliás, Ele quer, se você aceitar a graça de Cristo e for salvo, espero que assim seja, nós dois, sendo salvos pela graça de Cristo, na manhã da ressurreição, teremos um corpo glorificado, sem nenhuma sequela do pecado, sem nenhuma marca, sem nenhuma cicatriz, sem nenhum sinal de envelhecimento. Nós estaremos com um corpo completamente rejuvenescido. Mas Cristo, depois que ressuscitou, levou para a glória o seu corpo humano, e nesse corpo humano, as marcas da crucifixão, o preço eterno que ele pagou para que a tragédia do grande conflito não durasse por toda a eternidade. E a promessa bíblica, eu termino com ela, é que não se levantará por duas vezes a iniquidade. Ou seja, depois que Cristo voltar, e depois que todas as coisas forem restauradas, e depois que houver um novo céu e uma nova terra, como diz o Apocalipse, e que o diabo, seus anjos e todos os ímpios forem destruídos, nós não teremos mais nenhuma dor, nenhum trauma desse período de caos e de angústia, porque tudo será passado e Deus fará todas as coisas novas. Portanto, eu quero dizer para você que você pode hoje, não pelo seu próprio poder, mas pela força que Deus lhe dá, enfrentar o inimigo em nome de Jesus, expulsá-lo em nome de Jesus e saber que a vitória é sua e não do diabo, porque você pertence a Deus. Eu espero que você tenha entendido então de onde veio essa criatura e saber que ela está com os dias contados, porque em breve o juízo de Deus virá à terra e o diabo e tudo o que ele fez será destruído. E nós que aceitarmos a graça do Senhor, estaremos para sempre gozando das delícias eternas ao lado do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu espero que você esteja lá nesse dia e eu também, junto com o nosso Cristo. Que Deus abençoe você e sua família e a gente se encontra no próximo estudo aqui para ver o essencial da Bíblia.